Olá, turma, bom dia. Vamos lá começar mais uma aula. Eu venho buscando trazer diversas pessoas convidadas para participar da nossa aula, com o objetivo de agregar conhecimento a vocês, trazer dinâmicas diferentes nessa época de pandemia, tornar o conteúdo, né, mais interessante. Mas a gente continua nas nossas aulas também. Falta bem pouquinho para nós finalizarmos o conteúdo da nossa ementa. E hoje nós vamos estudar a ADO ou ADI por omissão, como alguns autores chamam, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Gente, por mais que o nome soe difícil, vocês vão ver que não tem nada de difícil nessa matéria. Na verdade, ela se assemelha muito à aula do mandado de injunção. Muitos conceitos são parecidos relacionados à omissão legislativa, quando a Constituição traz um direito e o Poder Legislativo não fez aquela lei que era necessária para regulamentar aquele direito, para que ele pudesse ser exercido. Então, os conceitos são muito semelhantes. Eu elaborei uma tabela considerando vários autores que eu já li. Eu mesma fiz essa tabela para vocês, com algumas diferenças entre uma ação e outra, para que vocês entendessem qual que são as diferenças de fato. Primeiro eu vou falar tudo sobre a ADI por omissão, a ADO, e aí no final da aula a gente vai comparar as duas ações, a gente vai ler a tabela juntos, né? Eu espero que vocês assistam a aula com o material por perto, se puder imprimir, melhor ainda, que aí você assiste olhando, pode fazer suas anotações. Mas se você tiver no seu celular assistindo a aula no computador, você vai acompanhando a tabela junto comigo, vai ficar muito mais fácil para você assimilar esse conteúdo. Então não se assustem com o nome, eu sei que parece difícil, eu mesma, quando eu era aluna, também achava que esse assunto era super difícil. Mas da mesma forma que os outros conteúdos vocês conseguiram aprender super bem, se saíram bem na prova, mostraram que assimilaram o conteúdo, as problemáticas, enfim. Com esse aqui não será diferente, eu sei que vocês também vão aprender bem o conteúdo. Então, como eu já adiantei para vocês, a ADI por omissão ou ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é uma ação constitucional específica para fazer o controle concentrado de constitucionalidade diante das omissões inconstitucionais, ou seja, uma omissão do Poder Legislativo, uma omissão de um ato do poder público está sendo inconstitucional porque não está garantindo um direito que traz a Constituição. Vocês lembram que nós falamos na aula do mandado de injunção sobre a síndrome da inefetividade das normas constitucionais? Então, a ADO por omissão, ela busca justamente combater essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, ou seja, que uma norma constitucional esteja ali falando sobre um direito, mas ela seja inefetiva, ineficaz, que você não consiga, de fato, utilizar aquele direito, numa linguagem bem simples. Eu não consigo gozar daquele direito que a Constituição trouxe, então não adianta nada a Constituição trazer um direito se a pessoa não consegue usufruir dele. Então isso é a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. E é isso que a ADO, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, busca combater. Ou seja, ela busca realizar a vontade do legislador constituinte originário, ou seja, de quem escreveu a Constituição, impedindo que os outros legisladores, ou seja, federal, estadual, distrital ou municipal, acabe frustrando o alcance das normas constitucionais. Se era o interesse que aquele direito fosse garantido, não pode ser por uma omissão do poder respectivo que esse direito não será garantido. Então a lógica aqui é muito parecida com a lógica que nós aprendemos na aula do mandado de injunção. Eu vou ler aqui o artigo da Constituição que fala da ADI por omissão, que é o artigo 103, parágrafo 2º, que fala assim: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Ou seja, gente, o objetivo, né, desse dispositivo que eu acabei de ler para vocês
tornar de fato efetiva a norma constitucional, porque não basta uma simples declaração de que existe a omissão se eu não consigo garantir o exercício daquele determinado direito. Então, a definição, né, o objetivo da ADI por omissão é tornar efetiva a norma constitucional que não tem efetividade, alcançando as normas constitucionais, portanto, de eficácia limitada. Ou seja, assim como o mandado de injunção, aqui nós também estamos tratando das normas constitucionais de eficácia limitada. Gente, relembrando, quais são as normas constitucionais de eficácia limitada? São aquelas onde a Constituição dá um direito e fica ali dependendo de uma lei para que esse direito possa ser exercido. Professor, exemplos, eu não consigo me lembrar. Então, gente, o principal exemplo desse caso é relacionado à greve dos funcionários públicos. O dispositivo constitucional disse que os funcionários públicos têm direito à greve conforme seria disposto em lei, e essa lei nunca surgiu. Então, esse é um exemplo de um dispositivo constitucional de eficácia limitada. Diferentemente dos dispositivos de eficácia plena, que já entram conforme eles são publicados, a Constituição foi promulgada, ou então diante de uma emenda constitucional, eles já estão em vigor. Os de eficácia limitada, não, eles ficam ali dependendo de uma lei para que aquele direito possa ser exercido. Então, ela foi introduzida na Constituição Federal de 88, a ADI por omissão, com o objetivo, como falei para vocês, de combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Eu lembro nas nossas conversas presenciais, apesar de terem sido, acredito que 2 meses só, que vocês se sentem também bastante indignados com isso, com o direito que só diz uma lei e não é cumprida, dá um direito e você não consegue usufruir desse direito. Então, é exatamente para combater essa indignação que eu lembro de ouvir muitos de vocês em sala de aula, que existe a ADI por omissão. Ela foi inspirada, gente, na Carta Portuguesa de 1976, e inovou no ordenamento jurídico brasileiro, ao permitir que se pudesse declarar não somente que as normas fossem inconstitucionais, aquelas que desobedecessem à Constituição, como nós aprendemos na aula da ADI, mas também a ausência de uma norma poderia ser declarada inconstitucional, caso esteja nessa situação da inefetividade das normas constitucionais. Assim como na aula do mandado de injunção, e aí eu comentei com vocês que nós iríamos aprender alguns conceitos que são parecidos, existem espécies de omissão, então pode ser total ou parcial, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então, total ou uma omissão total ou uma omissão absoluta, ela acontece quando inexiste uma norma sobre o tema, ou seja, não há nenhuma lei sobre aquele determinado assunto, como é o caso, por exemplo, da lei de greve dos funcionários públicos. Essa lei não existe. Agora, a omissão, ela pode ser também parcial. Como que eu posso ter uma omissão parcial? Quando existe aquela norma infraconstitucional, mas ela é insuficiente para dar efetividade real à norma constitucional de eficácia limitada. Então, a lei ali existe, mas ela ainda assim ela é insuficiente. Então, nestes casos, nós estaremos diante de uma omissão parcial. Então, gente, ela também pode ser parcial quando ela regular o direito de uma forma deficitária, ou seja, ela existe, mas dá o direito a apenas uma categoria. Vou dar um exemplo bem, como posso dizer assim, irreal para vocês, algo que nunca aconteceria, pelo menos eu espero que não. Por exemplo, digamos que surgisse uma lei aí de greve dos funcionários públicos, e aí a lei de greve vai lá e fala, olha, a lei de greve é para funcionários que trabalham apenas no âmbito municipal, por exemplo, funcionários públicos do âmbito municipal. Ela excluiu, acabou que por uma omissão, ela excluiu os funcionários públicos federais e estaduais. Então, ali eu estaria diante de uma omissão inconstitucional, ou seja, ela também não tornou efetiva a norma constitucional, porque a lei
trouxe ali apenas para um grupo ou para uma categoria. Eu lembro, inclusive, que teve um aluno, ele sabe se ele estiver assistindo esse vídeo, que me mostrou uma foto do livro dele que tratava dessa situação. Então, já teve, inclusive vocês, meus alunos super esforçados, já vêm até pesquisando sobre essa questão de omissão parcial, quando a lei ela garante um direito apenas para uma categoria. Nesse caso, ela pode sim ser combatida por uma ADI por omissão. Agora a gente vai falar um pouco sobre os legitimados para propor esta ação. Gente, são os mesmos para propor a ADI, então é um rol taxativo. Vou ler aqui para vocês. Está no artigo 12A da Lei 9.868 de 99. Não se preocupem nesse momento em decorar todas essas leis, mas tem o material que eu enviei para vocês em mãos para que vocês possam ler junto comigo e assim vocês assimilarem. Então, o que diz este dispositivo? Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, são os mesmos legitimados. E aí eu vou relembrar com vocês onde estão esses legitimados e quem são eles. E aí eu lembro também que eu falei para vocês, gente, quando vocês forem estudar para o exame da OAB, façam uma tabela, porque em alguns casos, como esse, por exemplo, são os mesmos legitimados, então você só precisa decorar uma vez, só precisa memorizar uma vez. Agora, para nossa disciplina, você não vai precisar decorar nada, apenas ler e acompanhar a aula junto comigo, mas sim, quando você for fazer o exame da OAB, eu sei que você vai precisar memorizar esses legitimados porque eles caem. Nesse momento, para mim e para você, é interessante que você entenda para que serve a ação, né? Em que situação que ela se enquadra, como que poderia ser utilizada diante de um caso concreto, porque é disso que você será cobrado, né, na sua vida, como, enfim, advogado, como estudante que vai fazer um exame da OAB, ou então um candidato a um concurso. Então você precisa estar ali situado dentro das ações constitucionais para quando você ouvir o nome de uma delas, você saber, eu lembro que eu estudei essa ação serve para isso. Então, nesse caso, você sabe que o objeto da ADI por omissão, ele é bem similar ao do mandado de injunção. E eu acredito ser a parte mais importante da nossa aula, a parte final, onde nós vamos diferenciá-los, porque vocês vão entender, lembrando também um pouco sobre aquela aula que eu falei sobre o controle de constitucionalidade que vai ser feito apenas pelo Supremo Tribunal Federal e aquele que pode ser feito por qualquer juiz. Então, aquele conteúdo daquela tabela da aula da ADI, quem estudou, quem assistiu, vai relembrar, porque também está conectado aqui com a nossa aula da ADI por omissão. Gente, o direito, o que é muito interessante nele é isso, tudo está conectado. A gente aprende uma coisa numa aula e você vai usar para tantas aulas que você nem imagina. Então, esse conteúdo que você está aprendendo hoje, pode ser que você esteja aprendendo daqui a 2 anos outro assunto e você precise puxar ele da sua memória. Por isso é importante que, mesmo que a nossa avaliação já tenha passado, você continue assistindo às aulas, porque se a ementa ela tem esse conteúdo, é porque na faculdade os conteúdos também vão se encaixar em algum momento. Então você precisa ter essa base que eu estou lhe dando agora nesse momento, para conseguir acompanhar no futuro as matérias, as disciplinas que vão surgir. Então vamos voltar aqui para os legitimados. Os legitimados para propor a ADO são os mesmos legitimados para propor a ADI, e eles estão em um rol taxativo. O que significa rol taxativo? É que ninguém, além do que está escrito ali, vai poder propor aquela ação. Sempre que tiver escrito rol taxativo é porque é só o que está escrito ali, não pode mais outra pessoa. Então, rol é exemplificativo, ali são simplesmente exemplos, pode ser que surja uma outra pessoa fora dali, uma outra situação, circunstância que esteja fora dali, daquela colocada na lei. Quando a lei diz rol taxativo, é porque é só o que está escrito ali. Então, são só esses legitimados que estão aqui na Constituição e ninguém mais. Vamos lá relembrar. Artigo 103 da Constituição Federal. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, que são os mesmos para propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conforme nós acabamos de ver.
o presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de estado ou do Distrito Federal, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Outro conteúdo que nós aprendemos também na aula da ADI, que se repete aqui na aula da ADI por omissão, é em relação aos legitimados universais e especiais. Vocês lembram? Os legitimados universais, eles, só por eles existirem, eles já têm ali um dever de proteger a Constituição, proteger a supremacia da Constituição. Então, pelo simples exercício de suas atribuições, eles já devem fazer esse trabalho ali de controle, de verificar se a lei está coerente com a Constituição, se está ali havendo uma omissão. Então, esses são os legitimados universais, eles não precisam demonstrar o seu interesse de agir ou uma pertinência temática para propor estas ações. Já os legitimados especiais, não. Então, eles precisam demonstrar por que essa determinada situação que ele está ali querendo discutir em juízo está afetando os seus interesses ou suas atividades. Então, por que essa omissão da Constituição ela está ali afetando os seus interesses e suas atividades? A gente vai agora ver quem são os universais. Repito, legitimados universais não precisam comprovar pertinência temática para propor a ADI por omissão. Da sua simples atividade, né, das suas simples atribuições, já decorre o dever de defender a Constituição. Então, quem são essas pessoas? Sempre que tiver ali uma norma constitucional de eficácia limitada, padecendo ali da síndrome de inefetividade, o presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, procurador-geral da República, que é do Ministério Público Federal, saibam disso, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional não precisam demonstrar interesse de agir ou pertinência temática. Já esses que eu vou falar agora para vocês, eles precisam mostrar por que essa omissão ela está de alguma forma afetando suas atividades ou os seus interesses. E são eles: mesa da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do estado ou do Distrito Federal, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esse grupo que eu falei para vocês, que está no nosso material, na tabelinha que eu organizei para vocês, precisam demonstrar o seu interesse de agir para poder propor a ADI por omissão. Agora a gente vai falar um pouco mais de processo, propriamente dito. Quais são os requisitos da petição inicial, características da ação, como que vai ser o trâmite desse processo. Então, a ADI por omissão, ela vai ter o seu trâmite processual regido tanto pela Constituição como pela Lei 9.869 de 99. Eu vou ler aqui os dispositivos da Constituição, acompanhem comigo no material que tratam da ADI por omissão e a gente vai comentar eles. Então, artigo 103 da Constituição, parágrafos 1º e 2º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, o maior membro ali, o mais importante dentro do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, ele vai ter que participar de todos os processos relacionados à inconstitucionalidade, seja ela pela lei existir ou por uma omissão, como é o caso da aula de hoje. E os parágrafos 2º a gente já leu ali no comecinho da aula, mas eu vou reler para que vocês memorizem, para fixar, que diz assim: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, ele vai dar um prazo para o órgão administrativo, mas vejam que não existe um prazo para quando eu estou falando do poder legislativo. Ele apenas diz dar ciência ao órgão competente. A Constituição apenas fala em prazo quando ela se refere ao órgão administrativo. Isso é algo que serve tanto para vocês entenderem a disciplina, como pode ser também uma pegadinha de prova.
A gente vai falar agora um pouco sobre os requisitos da petição inicial, ou seja, o que vai ter a petição inicial. Primeiro, ela vai ter que apresentar, indicar qual que é a omissão inconstitucional total ou parcial com relação ao dever de legislar ou uma providência administrativa. Então, qual é a omissão e, em segundo lugar, qual é o pedido. Então, o que você busca com aquela ação. Isso serve, gente, para todas as ações, não só para essa. Você sempre tem que lembrar que, ao final, você tem que fazer o pedido, que é deixar bem claro para o juiz o que você busca com aquela ação. Por exemplo, você busca uma indenização. Qual é o valor da sua indenização? Você busca o quê? Você busca uma apreensão de um bem? Qual é esse bem? Então, deixar sempre bem claro, é um divórcio? O que você quer? É uma partilha de bens? É uma pensão alimentícia? É o valor? Então, você tem que deixar nos seus pedidos, na sua petição inicial, sempre bem claros. E aqui também não é diferente. Você tem que deixar bem claro qual que são os pedidos dentro da ADI por omissão. Bom, turma, vou fazer aqui a nossa pequena pausa de sempre e aí eu continuo falando mais sobre essa ação.